Episódio 5. Pode mandar áudio. Oiê, tudo bem? Aqui é Fernanda Lima e eu quero te convidar para fazer parte do meu podcast que nessa temporada está olhando profundamente para as questões masculinas. E como você, ainda jovem, é o futuro dos homens, eu quero saber um pouco o que você pensa e sente. Se você topar participar, grava um áudio para mim num local silencioso. E não se preocupe em falar difícil, tá bom? Quanto mais fácil e claro, mais a gente vai te entender e esse é o objetivo. Pode citar exemplos que tenha visto ou vivido e se você errar no meio, não se preocupa, pode recomeçar que eu edito depois. Vai ser muito lindo ter a tua voz registrada nesse grande material humano de muito amor e acolhimento. Beijo! Esse foi o áudio convite que eu enviei para os meninos participarem desse especial sobre masculinidades na nova geração. Nesse episódio, a gente vai ouvir um compilado das respostas que eu recebi. Vamos nessa? Para você, o que é machismo? O machismo são os homens acharem que são superiores às mulheres. Para mim, o machismo é a diferença entre gêneros, masculino e feminino, onde o gênero masculino é priorizado. Eu acho que o machismo é questão de você pegar uma mulher e falar, olha, você só vai fazer isso, só isso e pronto, acabou. Você não tem direito mais de escolher mais nada, é só isso, pronto, acabou. O que ele tá querendo dizer? Ele é muito machista. E machismo é uma ideia da sociedade, principalmente masculina, da ideia de que o homem é um ser superior em tudo que ele possa fazer. Eu não acho que o machismo seja um assunto chato e inventado pelas feministas. Eu enxergo isso diariamente, não só sozinho, então em momentos que estão comigo, direcionando as coisas para mim e não para mulheres à minha volta, e com a minha mãe bastante de, em momentos específicos, eu ser a pessoa de ter que resolver e não a minha mãe por essa tal incapacidade que a mulher tem. Ser machista é você acreditar que por você ser homem, você é melhor do que uma mulher. Não tem nenhum motivo, não é nenhuma aptidão sua em alguma coisa. Não, você só é melhor por você ser homem. E pra mim isso é totalmente errado. Eu conheço o machismo, eu sei que ele existe, porém eu não me aprofundo nesse tema por questões que não me afetam, basicamente. É um tema que não me interessa muito. Quem sofre com machismo? São as mulheres. As mulheres. As mulheres. Eu acredito que a sociedade como um todo, né? Então, desde os homens que têm seus sentimentos oprimidos, sejam eles homossexuais ou heterossexuais, ou as mulheres que têm os seus desejos ou vontades oprimidas também. E não só por homens são oprimidos esses desejos, mas às vezes por mulheres, por já estar enraizado isso na nossa cultura. De pensar que a mulher não pode ir muito longe ou que o homem não pode sentir determinados sentimentos por ele ser um homem. Então, na teoria, teria que ser mais forte. Eu já sofri muito preconceito com relação à dança. Eu sofri preconceito dentro do colégio e aí foi um dos motivos de eu ter saído de lá, ainda por conta da dança, né? Teve épocas em que eu saía da apresentação de figurino, ia pra pizzaria com duas mães e tinha alguns olhares um pouco ruins, né? Mas isso, assim, eram pessoas mais velhas. Em compensação, os jovens, eles até gostavam, né? Ficavam próximo, queriam saber mais. Já me encheram um saco diversas vezes se eu agir de não ser um machão. Até às vezes por eu chorar ou por ter uma opinião ali sobre um assunto que os outros meninos não tinham. Então você é a menina do grupo, assim como eles falariam. É um momento em que você se encontra frágil, mas de certa maneira aquilo ali é uma bobagem. O machismo, a princípio, ele diminui a mulher, mas o próprio homem se machuca nisso, porque assim o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar o sensível, o homem ele tem que reprimir as emoções dele, porque o homem que demonstra o amor, o homem que demonstra a tristeza, o homem que demonstra o afeto, é o homem fraco. E nisso os meninos, os adultos, os velhos, as crianças acabam tendo o coração muito machucado. Então é uma faca de dois gumes, porque os caras estão achando que eles são muito machos e muito viris e eles vão ser os donos do lar com as esposas submissas e acham que estão esfaqueando, mas a faca tá voltando pra eles.
Você acha que já foi machista? Com certeza já fui machista e é uma situação que hoje mudou, né? Hoje eu continuo sendo, a gente carrega isso como uma coisa da nossa formação, né? Então, na escola cresci com muitas piadas de bicha, por exemplo, né? Porque não sei o que, lembro de uma experiências onde eu levava lanche pra escola e tinha vergonha nos dias que eu levava banana, por exemplo, porque era chamado de viado porque eu tava comendo uma banana na escola e a banana era associada ao pinto e coisas do tipo. Então, a gente cresce nesse ambiente e acaba sendo formado por isso, né? E muitas vezes a gente reproduz sem nem mesmo pensar, né? Mas eu acho que eu tenho o máximo cuidado possível, assim, pra lidar com essas coisas. E hoje em dia reconheço muitas coisas que eu fiz no passado, no começo de adolescência, coisa assim, que hoje eu repugnaria, assim, né? E até hoje em dia existem falas, até mesmo coisas que a gente não joga pra fora, não expressa, mas que são pensamentos machistas na nossa cabeça, assim, né? E acho que isso vai nos acompanhar, querendo ou não, pra sempre. Mas é uma busca, né, de ir atrás dessa utopia. Às vezes a gente acaba sendo machista sem perceber, sem se ligar que tá sendo machista mesmo. Tipo, em pequenas atitudes, como da própria roupa da mulher, tipo, comentar algo parecido, que, tipo, se for parar pra pensar é um negócio nada a ver, porque é o jeito que a pessoa quer se vestir e tal, mas, tipo, acaba sendo machista mesmo sem perceber no dia a dia. Você acaba... Porque a sociedade meio que faz isso, né? Tipo, acaba fazendo você ser machista sem reparar que você tá sendo, tratando como se fosse algo normal. A minha mãe mesmo, ela... Uma vez eu tive fiz um comentário com ela num filme, onde eu fui machista, e ela conversou comigo numa boa, e eu entendi completamente que assim, não existe essa questão de o homem ser melhor do que a mulher. Eu acho que hoje muitos comportamentos machistas acabam passando despercebido. Geralmente são piadas sobre mulheres que acabam sendo normalizados, geralmente desmerecendo mulheres em algum cargo ou fazendo piadas sobre algum comportamento, como mulheres dirigindo. E isso é algo que às vezes não recebe uma devida reação, na maioria das vezes. E isso também acho que é uma falta um pouco de consciência e responsabilidade, não só daqueles que fazem a piada, mas também aqueles em volta. Você acha que os homens e mulheres são tratados da mesma forma na sociedade? Para mim, a sociedade não trata homens e mulheres da mesma maneira. Me soa até uma resposta um pouco óbvia. Não, as mulheres não são tratadas de forma igual. As mulheres têm mais dificuldade em arrumar trabalho, mulheres sofrem mais violência. E as expectativas sociais também são muito mais a favor dos homens do que das mulheres. Eu vejo muita diferença entre o tratamento que as meninas sofrem na sociedade em relação aos meninos. Elas têm que ser a menina do papai, elas têm que ser sempre a pessoa protegida, enquanto os meninos a gente bota pro mundo pra ser gigante. Esse tratamento é visível não só em conversas com mais velhos, mas em conversas com os próprios jovens. Você consegue reagir a comentários e comportamentos machistas e homofóbicos? Sim, eu me preocupo com isso e eu tomo atitudes quando eu vejo uma situação dessa. O único problema é que quando acontece algo assim, você se torna muito vulnerável ao seu ambiente social, né? E se o seu ambiente social está vulnerável, porque você está defendendo algo, é preocupante, porque você ser punido socialmente com bullying, com zoações, porque você quer defender uma causa mais nobre, é algo realmente muito triste de se ver, mas realmente acontece. Eu sou uma pessoa que não gosto de incomodar os demais, né? Isso quer dizer que eu sou muito cuidadoso com as minhas falas e comportamentos, mas também tenho uma certa dificuldade em apontar a coisa dos outros, né? Porém, a gente vai exercitando também. Então, coisas que são inadmissíveis eu não posso deixar passar assim também, né? Então, se eu tô num círculo social e rola um comentário machista, eu não vou compactuar e não vou rir dessa piada, sabe? Mas se eu tiver num círculo, que tem 30 pessoas, não vou ser eu
o grande professor que vai falar, olha, pessoal, isso aqui está errado por causa disso, disso, aquilo, né? Agora, com pessoas próximas, com família, com amigos, em ambientes mais confortáveis, sempre vale um comentário, assim. Poxa vida, essa fala não deve ser feita, né? Putz, a gente pode pensar assim, assim, assado. Mas sempre num lugar de conversa também, né? Essa coisa de querer ensinar o outro na base da porrada, assim, é uma coisa que eu não acredito, por exemplo. E eu não me impunha antes. Eu ficava bravo, no sentido de guardar pra mim, eu guardava um ódio dentro de mim. Ou eu chorava, eu ficava no meu canto. Eu sofria bullying de um menino que fez, assim, um inferno na minha vida, no fundamental. Mas aí um dia eu comecei a me aproximar das meninas na minha escola nova. E elas começaram a me falar que aquilo não estava certo. E eu comecei a ficar amigo de pessoas que eram mais convenientes, eram mais abertas, mais amorosas, mais carinhosas. E eu comecei a perceber que não era aceitável que falassem comigo daquele jeito, que fizessem piadas daquele jeito, que me desrespeitassem só porque eu não era um menino heterossexual padrão. E eu comecei a me impor. Um menino vinha e falava alguma coisa pra mim, numa discussão, ele falava em tom baixo com todo mundo, vinha falar comigo, vinha falar alto, eu peitava de volta, eu falava alto, me empurrou, eu vou empurrar de volta, me bateu, eu vou bater de volta. Nunca cheguei realmente a entrar numa briga, mas eu comecei a me impor. E as pessoas perceberam que eu comecei a me impor e pararam de me desrespeitar. A discussão sobre gênero tá mais frequente na tua geração? Eu acho que sim, porque é um assunto que se trata muito no momento. Só que eu acho que como qualquer coisa que se vira um assunto geral, começa a se desviar muito da rota, sabe? Começa a sofrer muitas banalizações. Então eu sinto que, ao mesmo tempo, tem uma mudança muito grande, porque é um conhecimento que, por mais que às vezes as pessoas concordem ou não, é um conhecimento que não chegava para as pessoas em gerações passadas, então já é uma evolução para a pessoa pelo menos ter o direito de questionar o conhecimento, mas de saber que ele está ali. Mas que eu sinto que por causa dessa mudança muito radical, a gente está tendo dois extremos. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que estão abertas, sabe, a perceber que gênero, na verdade, é uma coisa construída pela sociedade, etc. Ao mesmo tempo, a gente tem a expressão contrária, né, das outras pessoas, que é da rejeição. Então, começa a se excluir, começa a achar que tudo é baboseira, sabe? Então, porque a gente tem disso, né? De ter medo do estranho e do que a gente não conhece. Então, acho que essa mudança muito drástica trouxe pensamentos muito drásticos, tanto desses dois lados. Mas, em geral, eu sinto que está sendo um assunto tratado, mas eu acho que a gente ainda não chegou no ponto de evoluir como sociedade, mas eu sinto que pelo menos agora esse assunto é conhecido que ele existe. Na minha geração, esses temas já são debatidos com mais frequência. Então, tem uma procura grande por esse tipo de assunto. Na faculdade, por exemplo, existem políticas afirmativas, né? Por exemplo, antirracistas, anti-assédio, que acabam envolvendo alunos e professores. Então são coisas super relevantes e que são quase que sempre trazidas pelas novas gerações, assim, né? Acho que a minha geração, em relação a esses assuntos, eles não se falam muito. A gente não fala muito, na verdade. Porque é uma coisa tão recorrente, tão estrutural na sociedade, que vira mais uma parte do mundo. Na minha família, pelo menos, é tema de conversa diariamente, porque eu acho não só muito importante, mas necessário. Mas com meus amigos eu não falo sobre isso. Não é uma conversa que surge em todos os momentos. A menos que um professor venha implicar esse assunto ou uma notícia apareça. A ascensão do conservadorismo da juventude é uma coisa que me assusta muito. A nossa geração devia ser a geração que extinguiu o preconceito, e a gente vê ele crescendo de novo. Quanta coisa, né? Quanta informação, quanta verdade, quantas perspectivas diferentes sobre as mesmas questões. E eu me lembrei muito de uma coisa que o jornalista e pesquisador Ismael dos Anjos, que eu entrevistei lá no episódio 9 da temporada Homem Pausa, falou. De fazer boas perguntas para as crianças e adolescentes. Eu achei isso tão legal que eu vou até esticar a dica dele aqui, que nem chegou aí para o ar. Só para contextualizar, eu tinha perguntado como ele explicava as questões da masculinidade para o filho dele, o Francisco, de 10 anos. Vamos ouvir?
Uma coisa besta que eu tento fazer, Fernanda, e eu não sei se você faz com os seus, eu tento fazer boas perguntas. Parece besta, mas muitas vezes fazer uma pergunta que a gente não faz normalmente gera uma resposta que eles não costumam dar e gera um espaço de conversa que eles sentem que a gente está disponível para escuta, que às vezes vem coisas que eles não costumam abrir, não costumam falar. Então, várias vezes, ao invés de me colocar numa posição de eu sou adulto, eu sei o que está acontecendo, eu vou explicar, eu tento perguntar: filho, me conta por que você fez tal coisa? Ou me conta não sei o quê, e tentando fazer coisas objetivas, não o que você está sentindo, que às vezes para ele é muito grande, ele está com 10 anos, às vezes é difícil essas explicações. Mas perguntar por que ele bateu a porta, às vezes é mais fácil, porque ele responde: tô irritado. Ah, você sabe com o que você está irritado? Não sei. Ah, você quer que alguém fique irritado junto ou você quer ficar irritado sozinho? Às vezes quer que fique irritado junto. E aí vira um colo, vira uma outra coisa. Então eu tento muito nesse esquema das perguntas. Mas se eu tivesse uma solução só, eu tava vendendo por aí. Olha, Ismael, realmente falar contigo é uma aula, viu? Foi um pouco disso que eu tentei fazer aqui. Apresentar algumas boas perguntas para esses meninos, sem juízo de valor, sem certo e errado, só querendo botá-los para refletir. Ficou evidente ali que alguns estavam pensando sozinhos mesmo sobre aquele tema, meio que pela primeira vez, sabe? Enquanto outros já tinham mais familiaridade com o assunto, mais propriedade, mais domínio do tema. Eu sinto que eles aprofundaram a discussão e trouxeram coisas que eu não imaginava. Eu acho que ficou uma costura muito rica e eu agradeço a cada um deles por terem topado participar. Na próxima semana, abram alas, que lá vem elas. Eu trago as meninas de volta para o jogo e vamos ouvir o que elas têm a dizer sobre todas essas questões. Vamos lá? Sem vergonha. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é homem pausa e eu criei esse termo para provocar a reflexão de que não existe uma única maneira de ser homem. E você segue comigo pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luca Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.